Olá, paz seja contigo, bem-vindo a mais um Ponto de Fé da Igreja de Deus. E hoje falarei sobre a punição dos ímpios, que tratará sobre o juízo e a justiça divina. O salmista escreveu: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Salmo 73, 2, versículo 4. A questão da punição dos ímpios é um tema central nas Escrituras Sagradas e gera uma profunda reflexão sobre a justiça divina, o destino do homem e as escolhas que fazem em vida. O Salmo 73, versículo de 3 a 12, nos apresenta uma análise sobre a aparente prosperidade dos ímpios. O salmista observa um desânimo à vida daqueles que, apesar de suas práticas pecaminosas, parecem viver sem dificuldades, enquanto os justos enfrentam tribulações. Essa observação inicial provoca uma inquietação interna, levando à crença de que a impunidade prevalece neste mundo. A Igreja de Deus acredita na bondade e na justiça de Deus. E por essa razão veremos que a verdade bíblica ensina que essa condição temporária dos seres humanos não reflete a realidade eterna. Porque, de acordo com Apocalipse capítulo 20, especialmente no versículo de 11 e o versículo 12, que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ao final do milênio do reino de Jesus Cristo, ocorrerá o juízo final, onde os pecadores serão chamados a prestar conta de suas ações. A recomendação divina é clara: todos serão julgados segundo suas obras, conforme se lê em Apocalipse capítulo 20, o verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. De igual modo, em Apocalipse 22, o versículo de número 12, afirma que cada um receberá o galardão segundo as suas obras, isso na vinda de Jesus. Por isso, cada ato, cada palavra, cada intenção terão seu devido peso nesse momento decisivo diante de Jesus Cristo. Conforme escreveu Lucas no livro de Atos, no capítulo 17, o verso 31, aonde lemos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E Paulo complementa dizendo que, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. 1 Coríntios 5, versículo 10. O entendimento da punição eterna é muitas vezes assustador, mas ele deve ser encarado sobre a luz da justiça perfeita de Deus. Aqueles que persistirem na prática do pecado sem arrependimento e sem buscar a reconciliação com o seu Criador enfrentarão um destino sombrio. Em Apocalipse capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 15, nos alerta que, após o juízo, os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos, serão lançados no lago de fogo, simbolizando, portanto, a destruição definitiva, ou seja, morte eterna, extermínio.
Em Isaías 1, versículo 28, diz: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Confirma isso também o sábio Salomão, quando escreveu: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Provérbios 2, 21 e 22. Versos esses indicando que os ímpios serão extirpados da criação, desaparecendo para sempre da face da terra. Esta é a realidade e deve suscitar em nós uma reflexão profunda sobre nossas escolhas essas diárias. A vida moral e espiritual não é apenas uma questão, meu querido, minha querida, individual. É testemunho diante do mundo e um reconhecimento da soberania divina. A certeza da punição dos ímpios é assim um chamado à responsabilidade, à busca pela santidade e ao compromisso com a verdade. Em suma, a punição dos ímpios não é apenas uma advertência sobre o juízo final, mas também nos convida a examinar nossa própria vida à luz das Escrituras. Cabe, portanto, à Igreja de Deus mostrar a realidade futura para incentivar uns aos outros a viver em conformidade com os princípios divinos, sabendo que a justiça de Deus se manifestará plenamente e que entre os justos haverá alegria eterna na presença do Senhor. Diferente do futuro do ímpio, que receberá a destruição eterna. É isso. Hoje finalizo por aqui. Como sempre digo, que se você precisar de melhores esclarecimentos, estamos à disposição. Não hesite, peça. Por isso, até o próximo vídeo, em que estarei falando sobre ponto de fé número 8, plano de Deus para a salvação do homem. Até lá e que a paz seja contigo.